Bom dia, sétimo ano. Nossa aula de arte de hoje vai falar sobre, a visão de diversas culturas sobre seus deuses, a representação dos divinos. Na história vale ressaltar que duas grandes civilizações antigas, como a civilização do Egito e a civilização da Mesopotâmia. No Antigo Egito era comum, lá esses povos, essa dinastia, essa civilização que teve início aproximadamente lá em 400 mil anos AC antes de Cristo, que essa população, a maioria ela era politeísta. Ela acreditava em diversos deuses e eram comuns deuses com várias formas, diversas combinações que levavam entre o corpo totalmente humano, o corpo humano e a cabeça de animal, ou o corpo totalmente animal, e a cabeça humana, e etc. E vale ressaltar que a gente pode ver isso nas pinturas desse povo egípcio, que eles tentavam de todas as formas representar esses deuses, que cada um tinha uma questão bem distinta. Outra civilização muito grande, na verdade a segunda maior civilização desse período aí da antiguidade, a Mesopotâmia, ela que deu início entre 3.500 anos antes de Cristo e 300 mil anos antes de Cristo. A maior parte da população era constituída por povos sumérios, babilônios, assírios e cadeus. Também acreditavam em diversos deuses, Eles também tinham a questão do antropomorfismo, ou seja, deuses e deusas que tinham comportamento e pensamento semelhantes ao dos humanos. De uma maneira geral, a religião era bem monística, de uma forma que os deuses e deusas agiam todos em benefício ou malefício. Esses deuses e deusas com algumas modificações de nome, dependendo do povo dominante. Estavam Samitá, o deus do sol, está o princípio feminino da natureza, e entre outros. Mas não só essas duas civilizações mais antigas, que a gente tem notícia, que tinha essa questão politeísta. O divino também estava aqui, presente na cultura indígena brasileira. Sim, os índios, os primeiros habitantes do Brasil, antes da chegada dos portugueses, vindo de lá da Europa, do continente europeu. O divino era praticamente encontrado em todas as manifestações culturais indígenas brasileiras, entrando em sua vida cotidiana. Porém, para entendermos esse universo, é preciso considerarmos o fato que existe atualmente 305 etnias, indígenas no Brasil que falam 274 línguas, segundo ao Instituto Brasileiro Estatístico de Geografia, o IBGE. Havia muitos mais no passado. Cada uma dessas etnias, desses povos, tem propósitos e costumes, muito embora possa haver semelhança entre alguns povos, mas eles tinham uma diversidade grande, então assim não dá para generalizar que eles tinham e acreditavam piamente, nos mesmos deuses indígenas. Para cada um fenômeno era distinto, como a chuva, o relâmpago, o nascer, a aurora, a claridade, a manhã, Por sua vez, cada um é responsável por um elemento. Muito antes da chegada dos colonizadores europeus, os mais de mil povos indígenas que viviam nessa parte do continente já tinham uma cultura religiosa rica. Entre eles, a gente pode destacar os Tupi-Guarani, da época da colonização, por exemplo. Havia uma crença de algo superior, como o deus do trovão. Havia também uma crença como a deusa chuva, a mãe. E em algumas etnias, Tupã era o grande deus. Atualmente, os guaranis do sul do Brasil e do Paraguai, que quer dizer, Nudse, quer dizer nosso pai. Também foi gravado Nudsevs, ou Nudser, nosso pai. Ele não era representado como uma imagem, como faziam pelos gregos, os egípcios e outros. Não era visto como uma entidade absoluta. Então, assim, tem vários outros deuses
Aí, saímos do Brasil e vamos agora para a Grécia. Os gregos eles eram como os egípcios politeístas, eles acreditavam em vários deuses, né? Mas assim, o Deus Supremo, o pai dos deuses para eles era Zeus. E Zeus aí tinha Eras, né? Hera, que era a esposa de Zeus, Atenas, que era a deusa da sabedoria, da inteligência, né, e tudo mais. Ares, deus, o grande senhor da guerra. Helióstoos, deus do fogo e tanto outros. Por sinal, lá no futuro, através das grandes navegações, os povos romanos acabam né, fazendo uso dessa cultura grego. Aí por isso que a gente costuma chamar de cultura grego-romana. Eles dão até outro nome, né? Vênus pode voltar a se chamar. Ela recebe, na verdade, na cultura romana um nome distinto, né? O divino, né, africano e afro-brasileiro. A África é um continente com mais de duas línguas distintas, vários povos, várias etnias, que por sua vez, né, inclusive o próprio Egito está aí imbuído, né? O Egito, Núbia, o sul do Nilo, por exemplo, tinham longas tradições escritas e com base em registro que sabemos sobre suas divindades e tradições religiosas. Podemos ressaltar, dentre essas daqui, as que vieram distritamente para o Brasil, né, porque os seus povos vieram para cá na condição de escravizados. Eles eram livres lá, né? Tem vários povos, como os nigerianos e o povo do Benin, né, que tinham 400 divindades que eram cultuadas lá. O pessoal costuma chamá-lo, né, de uma cultura religiosa africana iorubais, né? São esses povos que vieram, né, para cá na condição de escravizados. Eles se autodenominavam de iorubais. Depois da questão da entrada dos europeus no continente, pegando o povo para ser escravizado, eles recebem outros nomes, né? República do Benin, Nigéria. O panteão Yorubá, ele cultua os deuses relacionados à natureza, né? Digamos, muita gente não sabe, mas tipo, o Ogum, ele é o deus do ferro, o Xangô é o deus do trovão, Iemanjá é o orixá do rio, Oxóssi é o orixá da caça. Oxalá é responsável pela criação do mundo. Então, assim, cada sua cultura tinha algo distinto, tá bom? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau. Forte abraço.